Então, vamos começar jogando fora aquela imagem que todo mundo tem de Maquiavel, sabe? Esquece o cara do os fins justificam os meios, o conselheiro de tiranos. Aquela figura meio caricata, né? Exato. A proposta aqui é bem mais radical. E se Maquiavel for, na verdade, o arquiteto do nosso mundo? Não só da política, mas tipo de como a gente pensa, de como a gente faz ciência, de tudo. É exatamente esse o ponto. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando numa análise assim muito profunda do Harvey Mansfield, um professor de Harvard que basicamente dedicou a vida a provar essa tese. A ideia é que a influência dele é tão fundamental que a gente nem percebe mais. É como um peixe tentando descrever a água. Perfeito, é isso. E o ponto de partida que ele usa é de arrepiar. Maquiavel é o anticristo e nós somos os herdeiros dele. Então a nossa missão aqui é desembrulhar o que essa afirmação bombástica realmente significa. Para entender por que o cristianismo era o principal inimigo, a gente precisa voltar no tempo, né? Hoje a gente olha as catedrais da Europa, elas estão meio vazias, são pontos turísticos. Mas na época de Maquiavel elas estavam lotadas, a igreja era um poder assim colossal. Mandava em tudo na prática. Em tudo. Na vida espiritual e na vida terrena. E o projeto de Maquiavel, que é o projeto da modernidade, foi criar um mundo usando só o material deste mundo. Sem céu, sem inferno, sem promessa de outra vida. É um sistema que se basta aqui agora. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Se o cristianismo era o inimigo, qual era o problema exatamente? Pelas fontes, a crítica dele era dupla. E, assim, parece até contraditória à primeira vista. Por um lado, ele achava o cristianismo cruel demais. Parece estranho, né? Mas a crueldade, para ele, estava em exigir algo sobre-humano das pessoas. A moral cristã pedia que você abrisse mão da glória, do poder, do sucesso neste mundo, em troca de uma recompensa no outro mundo. Maquiavel via isso como uma tortura psicológica, sabe? Uma negação da nossa natureza. E a outra ponta da crítica é o oposto. Ele achava o cristianismo fraco demais. Como assim? Então, era uma força militante, mas não era militar. Cristo, príncipe da igreja, ele conquistou o mundo com a palavra, desarmado. A igreja tinha um poder imenso de persuasão, de fazer as pessoas acreditarem. Certo. Mas na hora de lutar uma guerra, de defender um território, ela não tinha exército próprio, precisava, pedir emprestado poder dos reis, dos príncipes seculares. E qual era a consequência prática disso? A consequência era um impasse político que paralisava tudo. A igreja era forte o suficiente para impedir qualquer rei de unificar a Itália sob seu comando, Ok. mas era fraca demais para conseguir unificar a Itália ela mesma. E aqui tem um detalhe importante. Nas fontes, fica claro que quando Maquiavel fala Itália, ele muitas vezes está usando como uma metáfora para o mundo. Ah, então a bagunça na Itália era um sintoma de um problema global. Exatamente. Um problema criado por essa estrutura de poder do cristianismo. Curioso porque, enquanto ele criticava o cristianismo por essa fraqueza, parece que ele admirava outra religião por ser justamente o oposto, né? Como que o Islã entra nessa história? Exato. Ele tinha uma admiração enorme por Maomé. Por quê? Porque Maomé foi as duas coisas ao mesmo tempo, profeta e conquistador. Ele trouxe a palavra e, junto com ela, a espada para impor essa palavra no mundo real. A união do poder espiritual e do militar. Perfeito. Era o modelo ideal do príncipe que ele imaginava. É por isso que ele dizia que o cristianismo tornava os homens afeminados, no sentido específico de tirar deles a capacidade e a legitimidade de usar a força. Mas então, para Maquiavel, era tudo sobre força bruta. Quer dizer, qualquer poder que não viesse de um exército era inútil. Não, e aí entra uma nuance fascinante. Ele reconhecia, sim, o poder dos príncipes desarmados. Ele via que as mulheres, por exemplo, assim como Cristo, podiam conquistar reinos sem um único soldado, usando a atração, a beleza, a astúcia. Entendi. É um tipo de poder que ele entendia e respeitava. Mas ele o considerava insuficiente. Era um poder ótimo para influenciar, mas não para fundar um Estado, para criar uma ordem política que durasse séculos, sabe? Certo. Então a crítica era pesada contra o cristianismo. Mas e a outra grande tradição, a filosofia clássica de Platão e Aristóteles?
A primeira impressão é que Maquiavel queria resgatar o mundo romano antigo para lutar contra a igreja. Sim, mas o que é genial aqui é o que ele escolhe resgatar de Roma. Ele não está nem um pouco interessado na filosofia romana ou grega, na ideia do bem de Platão, na busca pela harmonia. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele admira Roma pela sua ação política e, o mais surpreendente, pela sua desarmonia. Desarmonia. Mas isso vai contra tudo que os pensadores clássicos defendiam. Eles queriam a república como um corpo harmônico. Exatamente. Para Maquiavel, a vitalidade, a força de Roma, vinha exatamente do conflito constante entre os dois principais grupos da cidade, os nobres e a plebe. A briga interna, o fato de terem um inimigo dentro de casa, mantinha todo mundo afiado, forte. Ter um inimigo poderoso te fortalece. Isso. Então ele não quer trazer Platão de volta, ele quer trazer as vidas e as ações de homens como César. O projeto dele é pegar o conquistador romano tipo César e fundir com o profeta desarmado tipo Cristo, para criar uma figura totalmente nova, o príncipe moderno. Ok, então ele joga fora a moralidade cristã do outro mundo e a moralidade clássica da ideia do bem. O que ele coloca no lugar? Qual é a nova bússola moral? As fontes dizem que é uma palavra só: necessidade. A lógica dele é brutalmente simples. Se você fica só no discurso do bem, você tem que se explicar o tempo todo para não ser passado para trás por quem não é bom, entende? Isso te força a inventar histórias sobre um poder maior, Deus, a providência, o karma, que vai garantir que no final tudo dê certo para os bonzinhos. Para Maquiavel, isso é pensamento mágico, é wishful thinking. Enquanto a necessidade é o chão da realidade. É o que de fato move as pessoas. É o que move. As pessoas só são boas quando a necessidade as obriga a ser. Mas a gente não tá falando só de necessidade de sobrevivência, tipo, ter o que comer, né? Não de jeito nenhum. É muito mais profundo. A necessidade que Maquiavel descreve é a de adquirir. Adquirir poder, riqueza, glória. E como a competição com os outros nunca para, você precisa estar sempre adquirindo mais, só para não ficar para trás. Isso transforma a necessidade em algo infinito. As fontes trazem uns exemplos ótimos para a gente entender isso na prática. Pensa num bilionário hoje. Ele já tem dinheiro para 10 gerações. A necessidade de sobrevivência dele é zero. Mas a maior necessidade dele se torna outra: adquirir mais honra, mais status, passar outro bilionário na lista da Forbes. Ou um exemplo mais caseiro, que o Mansfield usa, que eu acho ótimo. A avó que passou por tempos de pobreza e mesmo hoje com a vida ganha, ainda guarda todos os sachês de ketchup e guardanapos do fast food. Nossa, total. Ela não precisa, mas a experiência gravou nela a lógica da necessidade futura. Ela está agindo preventivamente. Isso, segundo a análise, é um vislumbre do espírito do príncipe. E é aí que a coisa fica realmente impactante. O objetivo final dessa corrida infinita por aquisição é chegar a um estado de uno solo, ser o único, sozinho no topo. E isso não é só um desejo egoísta. Para Maquiavel, é o que há de melhor para o Estado. Um príncipe que é uno solo, que não tem que dividir o poder com ninguém, consegue tomar decisões rápidas, fazer ações extraordinárias que mudam o rumo da história. Enquanto a rivalidade entre os nobres só trava tudo. Só gera paralisia, briga por status e enfraquece o país. Então, nesse esquema, a aristocracia, os nobres, são basicamente os vilões da história. São o principal obstáculo. Maquiavel os via como um grupo que só se preocupa com seus próprios interesses, que divide o poder do país em feudos e impede a unificação. E aí vem uma das jogadas mais modernas dele. O príncipe deve usar o povo como seu principal aliado para esmagar o poder dos nobres. Ok. Então temos esse novo líder, o príncipe, que é movido pela necessidade de adquirir e se tornar uno solo. Mas para operar nesse mundo novo, sem a moral de Deus ou de Platão, ele precisa de uma nova forma de entender a própria verdade. É aí que entra essa ideia de verdade efetiva, a tal verità effettuale, certo? Exatamente. E essa ideia, cara, é o motor de tudo que vem depois. É simples e demolidora. A verdade de uma coisa não está na sua essência ou na intenção por trás dela.
mas no seu efeito prático, no seu resultado. O takeaway é a verdade. A fonte usa um exemplo que dá um nó na cabeça. Alguém diz eu te amo. A intenção pode ser a mais pura do mundo, mas a verdade efetiva, o efeito prático é eu quero algo de você. Pode ser atenção, compromisso, o que for. O que a frase faz no mundo é a sua verdade. Pois é. E se a gente conecta isso com a ciência, a coisa explode. A ciência moderna, que nasce logo depois, é toda construída sobre essa ideia. Primeiro ela se foca no que Aristóteles chamava de causa eficiente, ignorando as outras. Peraí. Causa eficiente, formal, final. Traduz isso pra gente que não lembra da aula de filosofia do colégio. Claro. Pensa numa estátua de mármore. A causa eficiente é o escultor martelando a pedra. É a ação que produz o efeito. A causa formal é a ideia da estátua na cabeça do artista. E a causa final é o propósito dela, homenagear alguém, embelezar uma praça. Ok. Maquiavel e a ciência que veio depois disseram: esqueçam a ideia e o propósito. Foquem só no martelo e no resultado. O que importa é o que causa o quê. Cara! Isso é uma ideia gigantesca. Então, o próprio conceito de um fato, algo que pode ser medido, provado, que é a base de todo o nosso mundo científico e jornalístico, não existia desse jeito para os gregos. E Maquiavel que inventou isso. De certa forma, sim. Para os gregos, o conhecimento verdadeiro era sobre o eterno, as formas, as ideias. As coisas que aconteciam no mundo eram só sombras, sabe? Algo que aconteceu, que pode ser medido, que se impõe à sua vontade. Um fato é, por definição, algo efetivo, que produz um resultado no mundo. Isso nos leva ao ponto mais chocante da análise, a ideia da ciência como tortura. Essa é uma imagem muito forte, mas a lógica é direta. Para Maquiavel, a filosofia antiga era muito passiva, contemplativa. A nova filosofia precisava ser experimental. E o que é um experimento? Você testa uma hipótese num ambiente controlado. Exato. Você tira algo, um rato, uma substância, do seu ambiente natural, confortável, e o coloca numa situação de estresse extremo, num laboratório, para forçá-lo a revelar seus segredos. É a mesma lógica da tortura. Você assume que a verdade só aparece sob pressão. A situação extrema é que define o que é o normal. Que pesado isso. A ideia de um laboratório científico que a gente vê como o auge da busca objetiva pela verdade ter suas raízes na câmara de tortura. Uau! Ok, então, o que tudo isso significa para o nosso mundo? Hoje, a gente vive num sistema que Maquiavel projetou. Vamos ver as inovações políticas. A primeira é o poder executivo. A genialidade aqui está no disfarce. O executivo nunca diz que está agindo por vontade própria. Ele está sempre executando a vontade de uma autoridade maior. A lei, o povo, o Congresso, até Deus. Mas a palavra executar tem um duplo sentido fundamental que Maquiavel adorava. Executar como realizar uma tarefa e executar como matar. Exatamente. Para a lei ser mais do que uma sugestão, o poder executivo precisa ter a capacidade de, no limite, matar quem a desobedece. O poder de matar está escondido dentro do poder de administrar. Nossa. O governo indireto. Para os antigos, o poder real era visível. Você olhava e dizia, leve-me ao seu líder. Maquiavel inverte essa lógica. Totalmente. Para ele, o poder mais eficaz é o oculto, o que age nos bastidores. Pensa assim, quem tem mais poder? O segurança uniformizado na porta da festa ou a pessoa que está no telefone longe dali decidindo quem está na lista de convidados? Quem faz a lista, claro. Maquiavel entendeu que o poder de verdade é quem faz a lista, não quem barra a porta. O que a gente vê na política é o palco. O poder real é a gestão, a conspiração, a manipulação das condições por trás das cortinas. E, por fim, a ideia de que toda política é, no fundo, política externa. Essa é difícil de engolir. Quer dizer que não existe amizade ou bem comum nem dentro do próprio país? Para Maquiavel, não. Seus compatriotas não são seus irmãos. São, na melhor das hipóteses, aliados temporários numa luta contra inimigos comuns. Mas, em última instância, são também competidores. A lógica da necessidade e da aquisição vale para todos. Isso muda tudo. Completamente. E como isso se conecta com o nosso sistema de partidos políticos?
porque para os clássicos um partido era uma facção, era uma doença na república que precisava ser curada. Sim, eles buscavam a harmonia. Maquiavel diz, esquece a harmonia. A desarmonia entre os interesses dos poderosos e os interesses do povo é a condição natural e permanente da política. Não dá para resolver isso. Dá para gerenciar, muitas vezes usando fraude, conspiração, alianças. Essa é a essência da política partidária moderna, o gerenciamento do conflito que nunca acaba. E essa lógica não parou nele. A análise diz que até os pais do liberalismo, como Hobbes, Locke, até o Adam Smith, são herdeiros diretos de Maquiavel. Como assim? Me dá um exemplo. Como a ideia de Adam Smith sobre o mercado competitivo se conecta a Maquiavel? É uma conexão direta. O que esses pensadores liberais fizeram foi uma espécie de correção de Maquiavel. Eles viram que a busca infinita por aquisição na política era destrutiva, porque a política é um jogo de soma zero. Para um ganhar poder, o outro tem que perder. Certo. Então, eles pegaram esse mesmo impulso humano, indivíduo egoísta movido pela necessidade de adquirir, e o canalizaram para a economia. A genialidade de Adam Smith é dizer que, no mercado, essa competição egoísta pode gerar um resultado positivo para todos, um jogo de soma positiva. A mão invisível do mercado. Exato. A mão invisível do mercado é uma versão secular e econômica do governo indireto de Maquiavel. Mas a premissa é a mesma, o mundo é feito de indivíduos em competição, movidos pela necessidade. Uau! Então, recapitulando essa jornada, a gente saiu de um Maquiavel caricato, do maquiavélico, para encontrar o arquiteto da modernidade, um mundo sem Deus, fundado na necessidade, na aquisição infinita e numa verdade que é definida pelos seus efeitos práticos. Ele nos deu o poder executivo, a ideia de fato e até as bases da ciência experimental. A gente realmente vive na era do anticristo que ele ajudou a inaugurar. Isso nos deixa com um paradoxo para pensar, que é a conclusão da análise de Mansfeld. A modernidade que Maquiavel criou, o capitalismo, o liberalismo, nosso mundo focado no conforto e na segurança, falhou em uma coisa que ele prezava acima de tudo: a virtude. A virtude, aquela energia, aquele vigor, sabe? Aquela excelência de quem luta contra a necessidade. A busca pela verdade efetiva, levada ao extremo, nos tornou materialistas e complacentes. O que levanta uma questão final bem provocadora. Exato. Será que a leitura do Maquiavel hoje, esse lembreque constante da dureza da necessidade, da fragilidade do bem, da onipresença do conflito, não é justamente o choque de realidade que a gente precisa para sair dessa complacência? Será que, para voltarmos a apreciar a virtude clássica, precisamos encarar de frente o filósofo que tentou destruí-la? Talvez a maior crítica da nossa modernidade esteja, ironicamente, no seu próprio ato de fundação.